No vídeo de hoje vamos falar de pessoas tóxicas. Todos nós já ouvimos falar delas, todos nós convivemos com elas, todos nós temos medo delas, queremos nos afastar. Mas o que são pessoas tóxicas? Conseguimos reconhecê-las? Ora, o vídeo hoje é sobre isso, vamos desconstruir. Por isso, pessoas tóxicas são pessoas, na sua maioria, em termos de vivência, são pessoas negativas. Por isso elas ou se fazem de vítimas e quando não resulta fazem-se de coitadinhas. Isto pode existir no nosso contexto em todas as dimensões. Nas dimensões familiares, de pais para filhos, filhos para pais, irmãos para irmãos, cônjuges uns para os outros. Pode existir na parte profissional, não é? Colegas que, não tendo competência, encostam-se aos competentes, fazem depois este tipo de chantagens. Pode haver entre amigos, não é? Há sempre amigos que nada nos acrescentam, aliás, só nos tiram. Não é? E depois existem os conhecidos que muitas vezes nós temos vergonha social de lhes dizer não. Por isso as pessoas tóxicas existem em muitas dimensões. Por isso elas são essencialmente pessoas negativas. Elas nunca têm soluções. Só querem falar dos problemas sem os querer resolver. Muitas vezes, quando há solução para resolver os problemas, elas não aceitam a solução, porque aí deixam de ser os coitadinhos das vítimas, ora, deixam de colher benefícios. Porque estas pessoas tóxicas têm muitos benefícios, como nós já vamos ver. Por isso, são pessoas insatisfeitas com tudo. Não é? Nada lhes serve, nada as satisfaz, nada as preenche. Porque estas pessoas são pessoas, na prática, vazias. Não é? Elas têm muito poucos objetivos. Realizam muito pouco na vida. São pessoas que têm muita baixa autoestima, apesar de muitos mostrarem o contrário. Mas são pessoas que, numa conversa com elas, vemos entre o que elas dizem e a vida delas, há coisas que não batem certo. Por isso, elas têm baixa autoestima, por isso precisam de outras pessoas, mas mostram o contrário. São pessoas muito manipuladoras emocionalmente. Como é que elas aprenderam isto? Aprenderam na infância, não é? Porque as pessoas, a manipulação aprende-se em criança, na prática, quando a pessoa é criança e para a passagem para a adolescência. Se entre o desenvolvimento da criança para a adolescência lhes for permitida a manipulação, elas continuam, porque têm resultados com a manipulação. Ora, têm benefícios. Se a criança for manipuladora e depois, para a passagem para a adolescência, os pais conseguirem ir-lhes retirando poder, elas chegam à adolescência e veem que a manipulação era coisa que em criança usavam e agora já não podem usar. E aqui sim, aqui há uma evolução. Por isso, as pessoas que são manipuladoras hoje em dia são pessoas que desde criança, adolescência, jovens adultos e adultos continuam a usar a manipulação para terem benefícios. São pessoas frustradas. Por isso, estas pessoas tinham sonhos e tiraram-lhes esses sonhos, ou tinham sonhos e impediram que elas tivessem esses sonhos. Muitas pessoas tóxicas são filhos de pessoas tóxicas, ou de famílias de pessoas tóxicas. Isto é algo que se aprende por a pessoa vê e faz. É por modelagem, não é? Por isso, existe muito tipo de pessoas tóxicas. Nós, muitas vezes, não as conseguimos identificar, porque achamos que pessoas tóxicas são pessoas que são sempre agressivas, negativas, que não dão boa convivência, só querem problemas. Isto é um tipo de pessoas tóxicas. Existem outros tipos, né? Agora vamos lá falar sobre elas. Existem pessoas tóxicas que são meigas e carinhosas, não é? Elas são meigas e carinhosas para atingirem os seus objetivos. Por isso, enquanto elas estiverem a sentir que os seus objetivos estão ao seu alcance, elas estão neste registro de meigas e carinhosas. Claro que muitas vezes, como castigo, vão retirando. Né? Aqui vemos muitas vezes mães, pais, para os filhos têm estas relações. Muitas vezes, algumas pessoas que são vítimas de pessoas tóxicas na sua vida dizem que preferiam, por exemplo, que os pais tivessem sido pessoas autoritárias e com regras e mais balizados a nível do que queriam, do que estas pessoas que são pais que dão carinho e miminho quando fazem aquilo que eles querem e quando não fazem
castigam retirando o mimo e o carinho. Ora, aqui criam insegurança nas crianças, nos adolescentes e nos filhos, né? Porque nunca sabemos o que esperar deles. Ou fazemos o que eles querem e temos aquilo que nós queremos, o carinho e o amor, ou então sabemos que não vamos ter. Por isso, na prática, nós estamos a ser manipulados. Por isso, existem também as pessoas autoritárias e bastante castradoras. Por isso, elas mandam, elas podem, elas querem e os outros têm que viver como elas querem. Geralmente são pessoas que têm o poder, não é? São pessoas que, na vida de alguém, têm o poder de poder exercer a sua autoridade. Existem as pessoas tóxicas desafiantes, só que são pessoas que nos desafiam sempre para as más decisões. Porque como elas tiveram más decisões, elas querem companhia. Por isso, elas, como não souberam gerir as consequências das más decisões, andam sempre a desafiar as outras pessoas para que elas também tomem essas decisões para elas verem nas outras pessoas a mesma coisa que elas sentem. Depois existem as pessoas tóxicas de oposição. Por isso, estas são sempre contra tudo. Nada é como elas querem. Elas opõem-se sempre a tudo. Mas muitas vezes não são coerentes, porque muitas vezes dizem que não querem, mas depois na realidade querem. Isto, se nós olharmos na dimensão dos nossos amigos, famílias e pessoas de trabalho, nós encontramos sempre este tipo de pessoas. Não é? Depois temos o tipo de pessoa tóxica agressiva, não é? Agressiva fisicamente, emocionalmente, socialmente, financeiramente e até sexualmente. Por isso, as pessoas tóxicas pode ser qualquer pessoa que queira retirar de nós, em proveito próprio dela, a nossa energia, a nossa capacidade de decidir, a vontade de concretização de objetivos. Por isso, as pessoas positivas e que sabem o que querem da vida têm sempre à volta este tipo de pessoas que nos sugam energia. Na prática, elas podiam estar lá a aprender o que nós fazemos para elas fazerem também, mas não. Porque as pessoas tóxicas veem elas não sabem o que é sacrifício. Elas jamais fariam algo que tivessem que batalhar, sacrificar. Os objetivos é à custa disto. Né? Nós, para termos algo na vida, temos que nos sacrificar, batalhar e muitas vezes abdicar de algumas coisas para ter aquilo. Depois, quando temos, para estas pessoas, nós tivemos sorte. Né? Por isso elas, como não querem fazer as coisas pela maneira mais difícil, querem a mais fácil, que é quando as pessoas estão bem, elas vêm colher os benefícios. Né? A parte emocional acontece isto muito em muitas relações. Há cônjuges que estão juntos simplesmente porque uma pessoa está a usufruir da positividade, da parte financeira, da energia, da assertividade, das boas decisões da outra. Por isso, mas ela, enquanto pessoa tóxica, está a colher este benefício. Que sinais é que as pessoas tóxicas geralmente emitem? Como é que nós as detectamos? São pessoas que culpam sempre os outros. Estas pessoas nunca têm culpa de nada. Mesmo sendo óbvio que a culpa é delas, elas não assumem. Culpam sempre outras pessoas. Estão sempre com esquemas, com teatros, e isto ou fazem-se de vítimas ou de coitadinhos. Por isso, quando se fazem de vítimas, é para irem colher a pena. Os coitadinhos é para controlar emocionalmente. Porque quando a pessoa está coitadinha, nós temos tendência a querer ajudar. Por isso, são pessoas que jamais assumem responsabilidades. Responsabilidades não são com estas pessoas. Aqui abrindo um parênteses, já vemos o porquê que a nossa classe política, a maioria, independentemente dos partidos, são pessoas tóxicas, não é? Porque elas vivem de colher benefícios dos outros, não é? Isto é óbvio, a maior parte da nossa cena política, não é? Depois, outro tipo de sinais que geralmente as pessoas tóxicas dão é o eu. Estas pessoas falam muito no eu, são muito dominadoras. Elas querem dominar, apesar de não terem o poder. Por isso, o poder muitas vezes está noutras pessoas, mas elas, como manobram as pessoas emocionalmente, acabam por dominar, não é? Nós, quando temos pessoas tóxicas, nós temos muita dificuldade em nos livrarmos delas, não é?
porque nós temos uma relação emocional com elas, não é? Uma pessoa tóxica, por exemplo, no trabalho, nós mudamos de trabalho, acabou. Nós não temos mais que nos preocupar com aquela pessoa. Se for um familiar, um cônjuge, um filho, um primo, não é? É muito difícil nós cortarmos. Depois, outros sinais que as pessoas tóxicas emitem são as ofensas. Geralmente ofendem muitas pessoas, não é? Na honra, na verbalização, nas asneiras que dizem, estão sempre a menosprezar o que as pessoas fazem, sempre a criticar, sempre a dizer que podia ter sido feito de forma melhor. Por isso, são pessoas que dão muitos conselhos que não cumprem. Por isso é que elas são coitadinhas e pessoas tóxicas, né? Elas não conseguem atingir nada na vida, mas em vez de se elevar ao nível das pessoas que conseguem, elas querem trazer as pessoas que conseguem para o nível delas. Por isso estão sempre a puxá-las para baixo. Claro, também há pessoas tóxicas a nível da agressividade, não é? Os agressores e agressoras que batem em cônjuges, ou pais em filhos, filhos em pais, a agressividade está sempre latente também na pessoa tóxica, porque quando não quer, quando não consegue o que quer, fica a nível de agressividade mais ativo. Depois existem as pessoas tóxicas que castigam. São pessoas que usam todos os meios para castigar as outras pessoas que não conseguem controlar. Isto, por exemplo, nos casais vê-se muito, né? Das mulheres para os homens, a parte sexual acabam por castigar, retirando a parte sexual. Dos homens para as mulheres, a parte financeira, né? Retiram muitas vezes benefícios. De filhos para pais, pais para filhos. Há famílias com autênticos dramas deste tipo de situações, porque isto não constrói nada. Isto acaba por destruir. Por isso, as pessoas usam tudo para dominar. E muitas vezes nós olhamos para elas e não as identificamos como pessoas tóxicas, porque muitas vezes até achamos que elas nos querem ajudar, que estão do nosso lado, mas não estão. Isto nós só vemos com o tempo, né? Olhamos para trás um dia e dizemos: realmente eu não percebi como é que esta pessoa conseguiu fazer isto comigo, né? As pessoas que convivem com pessoas tóxicas têm muitas reações, que vão desde as ligeiras, as médias até às graves, né? As ligeiras é irritações com o tipo, fala sempre a mesma coisa, mais do mesmo, só me procura para falar dos problemas. Geralmente não temos paciência, né? Porque estas pessoas são sempre coitadinhas. Nós estamos com elas 1 ano, 5 anos, 10 anos, 15 anos e a pessoa não muda o registro. É sempre a mesma coisa. E acabamos por nos conformar. É um sintoma ligeiro nosso, é conformarmos com, olha, temos que aguentar, né? São pessoas de família, é mãe, é pai, é primo, o que é que vão pensar de mim se eu não ajudar, não é? Por isso temos sempre este tipo de reação ligeira às pessoas tóxicas. Depois temos as reações medianas, não é? Que é quando já passamos esta fase e nós temos pena das pessoas. Pena, temos culpa, porque muitas vezes achamos que elas são assim porque nós não conseguimos ajudar ou não fomos melhores, como eles queriam que nós fôssemos, e temos vergonha social. Muitas vezes nós não largamos estas pessoas, muitas vezes até são familiares, porque temos vergonha social de dizerem o que é que vão agora dizer de eu abandonar uma mãe, um pai, um primo, um padrinho, um avô, um filho, por ele ou ela serem pessoas tóxicas que só me fazem mal. Por isso há aqui a vergonha social. Depois existem as reações graves, né? Há pessoas que vivendo vidas inteiras com estas pessoas têm muitos problemas. Olha, têm problemas de, por exemplo, dificuldades respiratórias, muitas vezes até ansiedades que, como consequência, têm ataques de pânico, vómitos, cefaleias, dores de cabeça sempre permanentes. O sono destas pessoas é irregular, sempre, é muito mau sono. E depois têm muitas dores, né? De costas, de pescoço, lombares. São sempre reações de que já passamos os nossos limites. Isto já é um acumular de nós, como não decidimos, temos que aturar estas pessoas. Então estas pessoas acabam por dominar as nossas vidas, não é? A intervenção dos psicólogos aqui nestes casos são sempre no sentido de empoderar a pessoa que está a ser prejudicada, né? Nós temos que analisar o contexto da pessoa, né? Para ver a pessoa tóxica,
quem é, o que é que faz, que dependências existem desta pessoa da pessoa tóxica, né? Se temos dependência financeira, se temos dependências emocionais, se somos familiares, amigos, isto tem que ser analisado. Temos que trabalhar a autoestima da pessoa, por isso a pessoa que vive com pessoas tóxicas é uma pessoa que tem baixa autoestima, não consegue livrar-se delas ficou nivelada por baixo. Ela, na prática, está quase a espelhar aquela pessoa. Há pessoas que passam vidas inteiras com pessoas tóxicas na sua vida. Não é? Temos que ter aqui atenção que, muitas vezes, as pessoas sabem que aquelas pessoas são tóxicas, só não conseguem tomar as decisões. Não é? Adaptam-se, conformam-se, saturam e vão sofrendo. Não é? Temos que trabalhar a autonomia destas pessoas. Estas pessoas têm que saber que são um eu. Não é? São uma pessoa, tem que ser respeitada, tem que ser ajudada, tem que haver mais do que viver só para pessoas tóxicas. Tem que haver autodeterminação. Tem a autodeterminação económica, emocional destas pessoas. Não é? Para elas, muitas vezes, e algumas são dependentes de pessoas tóxicas. Não é? Há pessoas que chegam a determinada idade, por isso são idosos, não é? E que foram tóxicos a vida toda, fizeram o que quiseram com filhos, com genros, com familiares, não é? E depois, por exemplo, têm dinheiro, porque têm terras, têm bens, as pessoas decidiram ficar na vida destas pessoas porque ela acabava aqui e ali os ir beneficiando. O problema é que as pessoas têm que fazer a conta ao contrário. Não é? Se não tivessem aquela pessoa tóxica na vida delas, elas podiam ter muito mais hoje em dia e não ter as consequências que tiveram durante anos e anos de estar a lidar e serem mandadas, enxovalhadas por estas pessoas, que na prática elas existem para nos tratar mal. As pessoas tóxicas existem, não é? Elas não têm, mas é que estar na nossa vida. Tal como, e agora em contexto de Covid-19, estamos a falar com um vírus, não é? Os vírus só existem enquanto há pessoas ou células vivas, não é? Eu costumo dizer que as pessoas tóxicas só existem enquanto nós as aturarmos. Se nós as retirarmos da nossa vida e todas as pessoas fizerem o mesmo, elas acabam por não ter o público, por isso elas deixam de poder fazer às outras pessoas aquilo que fazem e têm que dar a perna, têm que mudar, têm que viver. Não é? O problema é que estas pessoas vivem dos benefícios de terem outras pessoas a darem-lhes público. E, em muitas situações, é muito complicado, porque são familiares. Não é? Vocês podem ser filhos de pessoas tóxicas, pais de pessoas tóxicas, casados com pessoas tóxicas, irmãos de pessoas tóxicas, não é? E é difícil nós criarmos estas distâncias, não é? Até mesmo num bom emprego, podem estar num bom emprego a aturar pessoas tóxicas porque é um bom emprego. A alternativa é ficarem com um emprego pior. Mas nós temos que equacionar sempre o que é melhor para nós. Uma coisa nós sabemos: pessoas tóxicas à nossa volta não esperam o melhor de nós. Querem sempre que nós sejamos piores.